Glória a Deus. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. É um momento em que nós vamos estar trazendo aquilo que o Senhor já quer falar à igreja. O Senhor deseja falar aos nossos corações. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Hoje pela manhã tive a oportunidade de estar ali na igreja, na igreja do Flamengo, e a igreja está completando 72 anos. Pastor Anselmo está fazendo um trabalho maravilhoso, muita gente, coral, eu fico feliz em ver a igreja trabalhando daquele jeito, envolvida ali na obra, e gente do próprio entorno. Então, é muito bom isso que eu vi ali. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Vamos lá. Leia comigo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Coloca o verso 3, Júlia, por gentileza. Verso 3. Vamos lá. Sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado de Jesus Cristo. Aí ele entra no verso 4 com essa orientação que nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Nessa noite, eu quero convidar você, que é a igreja do Senhor, que está aqui, a pensar comigo o que é a igreja de Cristo. Gosto muito de pensar nesse capítulo de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo chamando a igreja de soldado, e soldados que estão preparados para a guerra, e eu gosto muito de pensar que quando o apóstolo Paulo fala para a igreja, ele está dizendo que a igreja ela tem que estar preparada para a luta, ela tem que estar preparada para ir ao campo de batalha. Mas você poderia dizer, eu tenho Marcelo hoje aqui, adolescente, foi adolescente aqui na nossa igreja, Marcelo poderia dizer, pastor, mas eu sempre aprendi que a igreja é a noiva de Cristo. Concordo, a igreja é a noiva de Cristo. Então, vamos juntar o soldado com a noiva. Então, vamos pensar numa noiva de coturno, numa noiva de capacete. A igreja continua sendo a noiva de Cristo, mas isso não faz com que nós relaxemos. Nós não podemos relaxar. E o apóstolo Paulo deixa claro, ele diz, aquele que é convidado para a obra, aquele que é convidado para o trabalho, ele não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. E isso é uma realidade muito grande. Desde pequeno, talvez você fique pensando mais, a geração master, e as crianças, e às vezes mulheres, as grávidas, como Lília Cristina está, como é que vai fazer? Não, o Senhor está chamando todo mundo. Enquanto nós estamos aqui, enquanto eu estou aqui, é porque o Senhor tem planos na minha vida, independente da sua idade, independente do seu sexo, da sua profissão, da atividade que você exerce, a atividade lícita, o Senhor convida você para fazer parte desse exército que Ele levanta aqui na terra. Querendo ou não, às vezes você não gosta muito desse termo, nós somos soldados de Jesus Cristo. E o versículo resume bem dá um bom resumo do que é a missão da igreja. A missão da igreja é estar sempre preparado para essa grande obra. Eu sempre quando falo desse versículo, eu gosto de fazer as perguntas que o versículo permite que façamos. A primeira pergunta que você pode fazer ao versículo é: quem somos? Quem somos? O que o versículo diz que nós somos? Soldados. Então, quem somos? Soldados. Então, a primeira pergunta que eu faço ao versículo, e o versículo vai responder: somos soldados. Somos soldados.
É a Bíblia que está dizendo que nós somos soldados. O que o soldado faz? O que o soldado, o menino lá de 18, de 20 anos, vai se apresentar? Ele vai se apresentar para servir. Então, o soldado, ele se apresenta no quartel para servir. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Se nós somos soldados, o que nós fazemos? Servimos. Então, a primeira pergunta do texto, quem somos? Repita comigo. Quem somos? Os homens perguntam, quem somos? Mulheres? Soldados. As mulheres respondem. Então, vamos ver. As mulheres perguntam e os homens vão dizer com a voz mesmo de macho. Soldados, ok? Vamos lá. Quem somos? Soldados. Isso. O que fazemos? Servimos. Então, nós somos soldados e nós servimos. Então, quando você está na igreja só para sugar, só para se alimentar, você está, mas você não quer trabalhar em nada, você não quer servir em nada, e a sua desculpa é que você não tem o cargo. Eu não faço parte desse ministério. Mas eu quero dizer que quem inventou esse negócio de cargo foi a pastora Priscila. Não está na Bíblia, não. Não está negócio de... Não está, não. Quem, presidente disso, presidente daquilo, secretário, isso é a máquina que faz. Então, você não precisa ter um cargo para você trabalhar. Você precisa trabalhar. E você trabalhando, o Senhor Deus vai te honrar com o seu trabalho. Certa vez eu trabalhava numa empresa. E ao trabalhar numa empresa, meus filhos pequenos, eu tinha que trabalhar. E trabalhava naquela empresa, dava um duro muito grande, e porque eu era muito útil à empresa, certa vez o meu chefe falou assim, olha, você praticamente controla tudo aqui, mas estou fazendo uma fusão e agora vão vir duas pessoas da matriz que vão ficar aqui conosco, e você vai responder a eles. Aí eu falei assim, mas isso vai mexer com o meu salário? Não vai mexer com o seu salário, ao contrário, vai ter até um aumento. Eu falei, tá bom, eu não quero título, eu não quero chegar lá em casa com o Tiago, uma draguinha pequeno, comia tudo. Então, imagina, eu chegasse lá em casa, eu não tinha recurso, só tinha o título. Eu sou o presidente da empresa. Mas sem dinheiro não ia resolver o problema dos meus filhos. Então, deixei claro para ele que o meu problema não era o status, não era o título. Eu queria, era o recurso para levar para casa, recurso lícito. Então, eu continuei trabalhando. E certa vez, eu vi algumas coisas que estavam saindo um pouquinho dos eixos, e fiz uma carta para o dono da empresa e falei assim, olha, eu estou pedindo minha demissão, porque tenho trabalhado muito e não estou tendo reconhecimento, e pessoas que praticamente não fazem nada e são mais reconhecidas, então eu agradeço, deixei. Aí ele me liga e me pede assim, não, você está estressado, você fica em casa uma semana, daqui uma semana volta aqui. Aí fiquei, ele não aceitou a minha demissão e mandou eu ficar em casa. Eu fiquei em casa uma semana. E quando eu voltei, ele juntou todo mundo, tinha vendedores, tinha supervisores, tinha muita gente, e ele falou assim, olha, de hoje em diante, o Eliezer vai ser o gerente geral. E eles perguntaram, ué, ele não é não? Então, ou seja, eu já fazia o trabalho, eu já estava trabalhando nessa função, porque todo mundo me perguntava como agir, como fazer, como resolver, eu sempre resolvia. Eu quero dizer que quando você serve, o Senhor te honra. Então não espera o título para você ser colocado, tem que ser fiel no pouco que o Senhor te coloca no muito. Meus filhos acompanharam a minha agonia quando pessoas chegavam para mim dizendo assim, aqui na igreja, quero ir para o seminário. Eu falei assim, criatura, você nem escola dominical você vem. Como você quer ir para o seminário, estudar a palavra, se você não valoriza a escola dominical aqui da igreja? Você pouco vem ao culto. Chegava
domingo, a cara assim, acho que pulou da cama, vinha como estava. Assim, a gente via que não tinha nenhum compromisso. E sempre vai ter aqueles que dão ouvido que o pastor está castrando os meus sonhos de ser missionário, de ser isso, ser aquilo, porque eu não concordei com isso. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor te convida para servir. E para você servir, você não precisa de rótulo. Você tem que ter essa certeza que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou. O chamado é teu. Se o homem não reconheceu, problema dele. Mas o Senhor te chamou e nada pode impedir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quem somos? Soldado. O que fazemos? Mas tem a terceira pergunta. Aonde nós servimos? Aonde nós servimos? Eu saí hoje daqui, fui pregar no Flamengo. Durante a semana, fui visitar a irmã Lucidalva, na cidade de Sete Lagoas. Obrigado. Domingo eu fiquei numa saia justa aqui na igreja. Eu falei, Dalvinha estava aqui, Dalva, para onde eu vou mesmo? Ela disse, eu não sei para onde você vai, eu não sei que você vai viajar. Aí ficou, a coisa estreitou para mim, que eu tinha falado com todo mundo, mas não tinha falado para a Dalva que eu ia viajar. Mas falei assim, irmã Lucidalva, Cristina, manda aí umas lembranças aí para a Dalva para aliviar a minha barra. Então, ou seja, nós servimos em Sete Lagoas, nós servimos no Flamengo, nós servimos em Botafogo, nós servimos. Eu não preciso, eu não sou dessa igreja, eu estou de férias. Você está de férias do seu trabalho, mas você está sempre, você é um soldado, e soldado não tira férias. Você tem que estar sempre à disposição daquele que te chamou. Então, onde nós servimos? Nós servimos nesse mundo. Nós servimos neste mundo. O apóstolo Paulo diz que nós servimos, aonde você estiver, nós servimos neste mundo. E enquanto você estiver aqui, sirva neste mundo. O Joffre tem uma turma de alunos que ele ensina o jiu-jitsu, e uma grande ferramenta para pregar o evangelho. Pastor Nélio, a igreja lá na África está crescendo exatamente devido a essa modalidade do futebol. E antes, a Ana Maria, esposa do Yuri, mandou, da última vez que estivemos lá, que eu estive na África, levamos as camisetas do time de futebol. Então, aquilo deu um upgrade lá no time, cresceu muito. Esses jovens estão na igreja que está sendo plantada lá. Então, nós servimos aonde o Senhor nos mandar. Eu não posso escolher. O Senhor me mandou, eu vou, porque o Senhor me chamou. Quando? Agora. Por que essa urgência que tem que ser agora, nesse momento? É porque, às vezes, eu fico esperando. Você conhece a história daquela grande empresa, grande instituição que tem aqui na Lapa, ACM, a Associação Cristã de Moços. Aquilo começou com um jovem que, há quase 100 anos atrás, foi nos Estados Unidos. Lá não era um seminário exclusivo para estudar a teologia. Era uma faculdade que tinha teologia. E aquele jovem, ele começou a estudar ali, e ele viu que tinha muitos jovens que precisavam ser alcançado com a palavra. Então ele cria, ele começa a pregar o evangelho com os outros que estão ali, e surge a Associação Cristã de Moços, ali naquela faculdade, que se reunia sempre. E aquele jovem, ele consegue se formar no seminário, depois de 4 anos estudando, só que em 3 meses, depois de formado, ele morreu. Veio a falecer de uma doença. E as pessoas diziam, puxa vida, nem conseguiu trabalhar.
agora com 3 meses de formado, estava começando o ministério. Mas a mãe dele fala, nada disso. Ele não esperou se formar para começar o ministério. E até hoje, você tem Associação Cristã de Moços, aqui no Brasil não é muito forte, mas pelo mundo afora é uma instituição muito forte e abençoa muita gente. Imagine se aquele rapaz esperasse ele terminar, ter o diploma de teólogo, para começar a fazer alguma coisa. Não teríamos a Associação Cristã de Moços. O Senhor nos chama, e quando o Senhor me chama, Ele não está me chamando, Ele não está me chamando para um trabalho qualquer. O Senhor está me chamando para algo que Ele estabeleceu. Aqui na igreja nós tivemos um irmão que já faleceu, o irmão Arlindo. Assim que eu vim para cá, eu só tinha um curso de teologia e os diáconos de plantão aqui falaram com o pastor que não poderia me aceitar porque eu não tinha um outro curso superior. E o Jovem está rindo, que eu acho que ele estava nessa comissão. Eu não tinha o curso superior. Eu só tinha a teologia. E o pastor falou assim, vamos agradá-los, você se importa? Eu falei, não, se a igreja pagar, eu não tenho dinheiro. Se a igreja pagar... E o irmão Arlindo vai lá no meu gabinete e fala assim, a questão não é dinheiro, você tem 3 filhos pequenos, você vai conseguir igreja, trabalhar, dar conta dos seus filhos agora, só para... Essa igreja só teve... A igreja que o irmão está dirigindo, só teve pessoas de alto gabarito, pessoas que eram convidados para fazer traduções no Maracanã, então, pastores aqui, e a igreja não patinou, a igreja não andou, só ficou patinando no mesmo lugar. Irmão Arlindo, quem sabe se o Senhor não chamou você dessa maneira, pastor, para tocar essa igreja. Não é o título, não é o título. Se o irmão quiser fazer, faça mais na frente. E depois eu fiz o curso de Direito, mas não porque depois que essa tropinha Deus já tinha levado, morrido, aí eu fiz meu curso de Direito. Não por exigência dele. Quero dizer para os irmãos que o Senhor te chama agora. Agora. Coloca novamente o versículo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, por gentileza. Ninguém que milita, ninguém que trabalha na obra do Senhor se embaraça com os negócios dessa vida. Eu não posso me embaraçar. Eu não posso me embaraçar. Eu preciso ficar sem estar embaraçados. A pessoa embaraçada, ela não anda, ela está embaraçada. E ela precisa estar desembaraçada. O que é esse embaraço, pastor? O que é embaraço dessa vida? Em que os negócios dessa vida podem te embaraçar? Pode, você sabe muito bem que às vezes nós somos embaraçados com certas amizades, somos embaraçados com certos negócios, somos embaraçados com certas coisas. E o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou para sermos soldados. Soldados. Quinto lugar, como faremos? Então, aquele que coloca a mão no arado, aquele que se alista, ele não pode ser embaraçado. Como faremos? Precisamos fazer sem embaraço. Não embaraçado. A minha vida tem que estar correta. Eu preciso ser, e Timóteo ele vai dizer, homem de uma só mulher. Eu preciso andar de cabeça erguida no meu bairro. Eu preciso saber viver com aquilo que o Senhor me dá. Eu preciso viver. O problema não é ganhar muito, o problema é você saber viver com aquilo que você ganha. Então eu preciso ter essas características que o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo. Então eu não posso viver embaraçado neste mundo, porque isso vai me distrair e vai fazer com que eu não seja um bom soldado. Então, como eu faço? Sem embaraço.
Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta que nós temos: quem somos? O que fazemos? Servimos. Aonde servimos? Neste mundo. Quando fazemos? Agora. Agora. O Senhor te chama agora. Não espera terminar o curso, não. Não espera chegar o verão. Não espera parar o frio. Não espera chegar quando eu me mudar. Quando eu tiver. Quando eu me aposentar. Já viu essa história? Quando eu me aposentar. Não. Né? É agora. O Senhor te chama agora. E a quinta pergunta: como faremos sem embaraço? Mulheres, pergunte para os homens: como faremos? Os homens? Peraí, os homens não ficou bom. De novo, mulheres? Homens? Sem embaraço. Isso. E a última pergunta desse versículo, a última pergunta, e eu encerro minha mensagem. A última pergunta é: por que nós faremos? Coloca o versículo, Jonathan, por gentileza. Por que nós faremos? Meu objetivo é agradar aquele que me alistou para quê? Então, eu fui alistado, ele não me enganou. Se você entrou no ministério, se você aceitou trabalhar para o Senhor, entenda, você está numa guerra. Todos nós, independente, nós somos convidados a trabalhar para o Senhor. Para que eu vou trabalhar? Por que eu quero fazer o melhor? Por que eu quero fazer algo? Para agradar aquele que nos alistou. Nós tivemos um trabalho lá nos Prazeres, os homens, fez um trabalho lá, muito cansativo, mas foi prazeroso, porque foi no prazer, né? E quando nós chegamos aqui, o Chicão tinha ido conosco, o Francisco Azevedo, que ajuda aqui. E nós vimos aqui, o tempo estava bem sujo e precisava limpar. Estávamos cansados. O Chicão tinha trabalhado, feito um leão. Então, não era justo irmos embora, ele nos ajudou lá e nós deixarmos ele aqui. Agora se vira aí, Chicão. Não. Eu falei, não, quem puder, vamos ficar aqui para ajudar ele. E começamos, ele orientou, começava de lá para cá, começamos varrendo, limpando, passando pano, e houve algum negócio de comida lá, pastor Nelson gritou, comida, aí acabou, ficou eu e mais outro, Chicão, acho que Chicão de um lado e eu ali de outro, e chegou uma pessoa que não sabia do contexto e falou assim, pastor, não fica bem o senhor fazer isso. Eu falei, senhor, como é que é? Não fica bem, é a casa do meu pai, não ficar ajeitada, confortável para receber os filhos que ele quer trazer aqui. Então, não tem sapato alto. Para trabalhar para o Senhor, não tem sapato alto. Nós somos convidados a trabalhar. Pastor Heraldo deve ter muitas experiências lá em Manguinhos, lá dentro daquelas comunidades, como deve ter sido difícil, mas o Senhor me chamou, o Senhor te chamou. Nós somos convidados a fazer o trabalho. Para quê? O nosso objetivo não é agradar Chicão, não é agradar A ou B. Faça sempre para agradar aquele que te chamou. É esse o nosso objetivo. Eu quero agradar o Senhor, porque é o Senhor que me chamou. Para agradar o Senhor, eu viajo, eu vou aonde tiver que ir, porque eu quero agradar aquele que me chamou. Nessa noite, convido você a pensar um pouco nisso. E eu termino com uma história maravilhosa de Davi. Travou aqui, João? Eu não peguei. Eu termino com uma história maravilhosa de Davi. A Bíblia fala de um momento muito importante na vida de Davi. Você sabe que Davi juntou um exército maravilhoso, e aquele exército de Davi
foi um exército que praticamente lá, depois você vai ver que esse exército que Davi liderou, ele tinha algo maravilhoso. Por quê? Porque eram pessoas que se juntaram a Davi. E a história de 1 Samuel capítulo 30 narra essa história. Uma crise em Siglag, a Bíblia diz que houve uma situação terrível, eles chegaram cansados, as mulheres tinham sido levadas cativas, e a Bíblia diz que depois daquela luta que os soldados e o Davi lutaram, então houve uma angústia muito grande. Essa história está em 1 Samuel capítulo 30, de 1 a 8, você vai ver. No auge daquele desespero, porque as mulheres e as crianças tinham sido levadas, então ele falou assim: eu fui trabalhar para o Senhor, e quando eu chego é assim que eu encontro. Eu fui trabalhar, e agora como é que está os meus filhos? Coloca, por favor. Os meus filhos foram levados. Então, houve um choro, houve um incômodo muito grande. A Bíblia diz que o negócio foi tão sério que eles choraram a ponto de não ter mais força, de tanto choraram. E diz o texto que eles muito se angustiaram, ficaram angustiados. Aí, olha, cansaço, choro e angústia. Pronto, agora era um prato perfeito, temos que achar um culpado. Vamos achar um culpado. E a culpa caiu em cima de Davi. Tentaram matar Davi porque ele era culpado. E a Bíblia diz que o Senhor interveio naquela situação e houve uma restauração maravilhosa naquele episódio, porque eles foram e trouxeram de volta não só as suas esposas, como os pertences que havia sido levado, como até muito mais do que os amalequitas tinham levado. Saíram no ganho, porque quando se angustiaram, a Bíblia diz, acha para mim esse versículo, João? A Bíblia diz que depois da angústia, eles buscaram o Senhor. É o 6? Isso. Davi muito se angustiou. Leia, por favor, a igreja. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Nós estamos vivendo uma semana dificílima, como a pastora Priscila falou. Mas aqui está o segredo. Se fortaleça no Senhor. Nós precisamos nos fortalecer, porque a luta continua. Nós somos soldados. Tivemos perda? Tivemos. Na guerra vai acontecer isso. Mas eu não posso parar. Como ter força para continuar? Como ter força para prosseguir? Davi se fortaleceu no Senhor. Nós somos soldados. E o soldado, ele deve confiar naquele que chamou. Aquele que chamou vai te fortalecer, vai te amparar. Vale a pena confiar no general de guerra. Amém? Que o Senhor complete essa palavra em cada coração nessa noite e que entendamos o que nós somos? Soldados. Se alguém falar, não, nós somos noiva de Cristo. Sim, noiva de coturno, tá bom? Noiva de coturno. É noiva, mas é soldado também, pronto para o trabalho.